Shalom, shalom a todos, que o Senhor abençoe a tua vida. Shalom, Monara, shalom a todos. Gente, que o Senhor abençoe a tua vida, Liliane, Maria Márcia, todos que estão chegando. Uma excelente noite, Nara, shalom, shalom. É, Pessoal, vamos abrir um pouco a nossa Bíblia deixa eu ver aqui, em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vou fazer essa leitura, né? Shalom, shalom, Fernanda. Granado. Do 1 ao 7. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 7. Mas a serpente, e essa palavra serpente é Nakash, né? Ou seja, cobra, serpente veloz, mitológica, né? Observadora, adivinhadora, que pratica adivinhação, que observa diligentemente, tomar por presságio, entre outras questões. Então, essa serpente, né? A Bíblia fala mais a serpente, mais sagaz, ou seja, astuta, né? Que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas e de figueira e fizeram cintas para si. Esse é um mês em que nós estamos ainda, né, gente, nos direcionando a respeito de Leviatã, né? Tá ligado com essa questão, né, de tempos e estações, diante da tribo, né, de Naphtali, Shalom, Shalom, Sandra, na apóstola Tássia, e essa é a serpente, né, a inimiga, né, da humanidade. Então, Shalom, Michele, muitos, né, e aqui homens, mulheres, né, o qual nós nos incluímos, né, nessa camada aqui, e aí muitos de nós estamos, né, nessa questão de libertação para sairmos oficialmente, né, de influências dessa antiga serpente, né, do grande monstro, né, de Leviatã. E aí muitos que sejam homens e mulheres, né, de Deus mesmo, porventura vivem sobre essa influência e nem se dão conta, gente. A Bíblia aqui que nós demos essa pequena leitura, né, ela fala aqui que um dia, né, essa serpente, né, teve essa conversa com Eva, né? Então abriu a comunicação, né, aqui e aí, né, ministrou que Eva, né, deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ainda que essa atitude, né, tivesse consequências, né, de abrir o caminho para a queda. E
qual é aqui, gente, a questão para vocês entenderem muito bem. Ó, a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Então, a ação é mental. Então, para que nós venhamos entender essa questão, entendemos que o ponto-chave aqui é mente. Então, o intuito das trevas, né, é evidente, destruir a mente. E aqui também as emoções e tudo aquilo que faça com que venha a haver, né, a respeito que está ligado com família, que está ligado com a relação entre homem e mulher. Então, todos nós precisamos discernir, que é algo que nós falamos muito, né? A voz que nós estamos ouvindo. Ou seja, quem está legislando a nossa vida, a nossa história. Gente, é muito crucial isso. Quem nós escutamos? Até hoje, quais são as vozes? Quem são, quais são as palavras que entram em nós? Quais são os vídeos que entram em nós, nos nossos ouvidos, em nossos olhos? Quais são as ministrações? Quais são as pessoas? O que nós permitimos? Então, a voz que nós ouvimos, seja ela boa ou má, ela vai determinar o que nós venhamos ter em nosso destino, o que nós venhamos falar, o que nós venhamos nos comunicar, até quem nós realmente sejamos. Olha o ponto de influência aqui. E assim também, quando nós somos influenciados, também nós influenciamos outros. Então, começamos a entender que neste mês também, nessa frequência de orgulho, de soberba, de altivez, né, de autoritarismo, observamos que há líderes ou pessoas também que desejam liderar e que elas em si mesmo já têm em si, né, seja em redes sociais, seja no dia a dia, sem que ela queira ou não, elas se posicionam em lideranças. É inevitável, já vem, a pessoa carrega isso. Então, existe a voz do Eterno, a voz praticamente humana, né, atrelada com vozes de várias pessoas, e existe a voz da serpente. E aí, nessa estrutura, nós podemos ser envenenados. E podemos também destilar veneno. Exemplo, gente. Pessoas que, né, doam sangue. O doar sangue. Você que já foi, né, doador e tudo, você entende que você precisa passar por algumas etapas. Faz alguns exames, e aí como é que tá? Já faz, né, uma entrevista, tem várias questões para serem trabalhadas antes de você em si doar. Se você estiver doente, você não pode fazer. Você não pode fazer. Não pode doar. Por que não pode doar? Porque é evidente que aquele sangue irá adoecer outras pessoas. Ou você vai, né, porventura, doar, mas não vai servir. Então, quando nós estamos doentes, ficamos impossibilitados de doar, né, sangue, porque aquele sangue se encontra comprometido, envenenado. É ou não é, gente?
Da mesma forma, shalom, shalom, Nilzete. Da mesma forma. E aqui eu não falo da estrutura de salvação, eu falo de reino. Ao ponto de nós que estamos caminhando na libertação, aqueles que vivem nessa busca incessante de reino, se nós permitirmos que corra dentro de nós esse veneno. Por isso que nós caminhamos aqui, porque apenas o antídoto do reino e de Yeshua pode remover. Porque é evidente que há pessoas envenenadas, porque também vieram contaminadas de forma geracional, ou também elas permitiram, sabe? Elas se envenenaram, se doparam, colocaram em si, né, venenos. E aí, de forma drogada, foram se acostumando a ficar assim, envenenadas. E aqui, gente, é um veneno ligado ao quê? Pecado, né? E aqui se tornam presas fáceis da serpente, da antiga serpente. Por isso que precisamos, né? Precisamos trabalhar essa questão, né? As portas da alma, e tal, para poder fazer o fechamento perfeito ligado à nossa casa, o nosso tabernáculo, nós, Maria Márcia. Eles fazem um exame do sangue antes de colher. Isso, porque tem que ver até o quanto de sangue temos no corpo. Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. São muitos detalhes, né, Maria Márcia, para poder ter, né, a liberação para poder entrar na sala, né, da, da doação em si. Então, existem os pré-requisitos, né? Você vê, até tem os pré-requisitos até da tatuagem, né? Se você tem uma tatuagem, né, até certo tempo e tal, não pode, não pode, porque a tatuagem ali, né, ela tem a questão, né, que toca e sangra, né, fere ali e aí compromete também, né, com contaminações, aquela agulha em si, né. Olha só, já foi doadora, isso mesmo. Olha só, gente, vamos continuar aqui. Vamos descer mais um pouco, aliás, subir um pouco, né? Em Gênesis, deixa eu pegar aqui o texto. Capítulo 1, versículo 26. Um texto muito conhecido, né? 1:26, ó. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Só até aqui. Olha só. Então, Deus aqui, ele vai, né, delegar para o homem. As primeiras frases de Deus aqui foi para que o homem, né, ele vencesse a serpente aqui em ter domínio e autoridade sobre. E aqui nós começamos a ver, né? Aves do céu, peixes do mar, né? Autoridades aqui ligadas, né, aos animais domésticos, sobre toda a terra, e especialmente aqui sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Shalom, shalom, Silvanete. Boa noite. A raiz da serpente, ela tem essa estrutura, né, reptiliana, né, como muitos falam muito aí, né, os répteis, os remes, né, ou seja, as coisas que rastejam, né, as coisas deslizantes, que também têm raízes em animais marinhos, aqueles que se movem também lentamente, né, que
que têm os seus rastros, né? Então, aqui nós observamos detalhes que são cruciais. E aí, ao longo dos capítulos, nós vamos tendo o entendimento que o homem já teria que ter cuidado com a serpente. E a serpente aqui pega o homem aonde? Na audição, na estrutura audível, ou seja, ouvido. Lembra do que eu falei para vocês, que esse mês se alinha com a questão da comunicação? Ou seja, comunicação entre pai e filho, comunicação entre mãe e filho, entre as questões empresariais, a comunicação minha no meu trabalho, a comunicação no meu ministério, a comunicação entre os cônjuges, a comunicação. Então, esse mês a frequência ela se eleva um pouco na comunicação. Então, pode ser que aquilo que eu fale você venha entender de uma outra forma, você entenda de uma forma errada, você não entenda, não adentre no seu ouvido. Então, existem N coisas que a frequência daquilo que eu falo pode, né, estar saindo de uma forma diferente, ou você também está ouvindo de uma forma, né, totalmente contrária pelos ataques serpentários. Então, a serpente aqui, né, aqui falando de homem, né, na questão homem e mulher, aqui pega aqui através da audição. E aí a serpente faz com que o homem e a mulher falem exatamente o que ela quer. Gente, aqui se pontua como um decreto, como algo que foi alinhado. O homem falou algo, né, com meias verdades. Então, os primeiros contextos de Adão e Eva, observamos que foram totalmente alinhados com o Eterno. A comunicação entre esse casal e o seu pai, né? Deus aqui falando aqui, eles falavam, né, o que Deus falava. Então, a comunicação aqui era crucial. E eles só liberavam o que ouvia diretamente de Deus. Então, olha a comunicação aqui. Era direta. Direta. Então, todo o descansar sabático, em que Deus, né, se apresentava, né, diante do descanso. Então, essa conversa, né, todo o conteúdo, todo o ensino, toda a deliberação era como se esse casal, né, prestava contas com Deus nessa data, né? Então, todo o conteúdo da conversa era vida, era o domínio, era a autoridade, era delegar nomes, era ter, né, o governo, era ter a graça em si. É o que o Senhor quer da nossa vida através de Jesus. Que nós sejamos, né, entre os casais aqui, né, aqueles que são casados, que restaurem essa comunicação. E que Deus seja, né, esse ponto do cordão de 3 dobras. O homem, a mulher e o eterno. Entende que sempre nós vamos para a Techuvá, nós vamos, ou seja, retornar tudo que nós fazemos caminhando em Cristo, nós voltamos para a inocência Éden, que é o que se chama Techuvá, retorno. Nós avançamos em Deus e retornamos, nos purificando, nos renovando, nos restaurando, dia após dia sendo lavado, sempre.
Então, um dia essa conversa mudou, essa comunicação mudou, em apenas um momento. Quando eles ouviram a serpente. É quando nós permitimos bater um papo. E aí, o que ela ouviu foi que Deus ensinava o que não era bom. E nem era verdadeiro. Muitas das vezes nós começamos a permitir ouvir vozes que dizem: nossa, esse processo não está avançando. Nossa, essa questão não está legal. Desiste. O caminho é esse aqui. É diferente. Esse negócio não vai para frente. A serpente ela não vai oferecer uma comida que não cause desejo. Ela vai oferecer algo que venha ativar os seus ouvidos e os olhos, para que essa comida seja apetitosa. A serpente ela não é tola. Até hoje, as propostas se encontram de diversas formas. Ela pode vir com meias verdades. Sempre vai vir também com essa questão do prazer, né, Alda, também, muito forte. Pois é, Natália, quem nunca teve, né, essas vozes? Então, entendam, gente. E o porquê, né, e o porquê ela sempre vem. Olha, gente, eu costumo fazer algo, né, desenho, nunca mais fiz, mas, vamos lá. Ó, segundo o esoterismo, né, o ser humano, e aqui também, né, ligado com a própria ciência, né, e aí o ser humano ele tem portas, né, ou são chamados, né, de vórtices, né. Eu coloquei aqui os pontinhos, um, dois, três, quatro, cinco, né, mas são basicamente sete, né, sete principais, são sete. E aqui, né, segundo o esoterismo, né, vem uma serpente, né? E ela circula, né? Circula até a cabeça. Eles a chamam de Kundalini, né? Então eles no esoterismo, no na yoga, no Reiki, entre outras culturas, né? Eles ativam, né? E esse conhecimento está sendo muito normalizado, até igrejas estão ativando a Kundalini, que é a base de conhecimento. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, qual o primeiro ponto, ou seja, o vórtice ou portal que o ser humano ele tem em si? É essa primeira parte aqui embaixo, né? Ou, né, a base sexual. Então, porta por porta sendo aberta, né, faz com que, né, a Kundalini, né, ela domine a mente do ser humano. Lembra que o foco é a mente? Lembra que o Espírito Santo ele vem, né, ele habita, né? Então ele enche,
Ele vem como uma cachoeira e ele vai descendo. Ele faz o ponto contrário. Serpente, ela, como se alimenta do pó da terra, ela rasteja no chão. Então, ao ser humano que permite, né, ela vai subindo aqui. Ela vai abrindo porta por porta, tá? Ou seja, é o ambiente da casa, né? É o tabernáculo, né? Tá bom? Então, aqui, né, na libertação, nós alinhamos, né, aqui e nós aqui fechamos, né, essas portinhas através do sangue, né, através do Espírito Santo, né, toda a estrutura através do Pai, fazendo com que só seja permitido, né, o acesso dessa casa, desse tabernáculo para o Senhor, para os seus anjos, trabalharem para o Espírito Santo, para Jesus e por aí vai, tá? Aqui as trevas elas concedem, né, a abertura aqui, só para entendimento, para vocês entenderem essa dinâmica, né, de onde, né, as trevas são super inteligentes e aqui as pessoas fazem isso. Muitas das pessoas a gente observa uma expansão de muitas questões através de Kundalini ou a antiga serpente, né? Ou a estrutura reptiliana, né? O qual não é tola. Então, essa questão aqui são portas que nós chamamos acessos dimensionais que estão no ser humano. Ou seja, estão atreladas, né, ao ser humano aqui, que os espíritos acessam, né? Eles acessam. E aí, como nós estamos fisicamente, o nosso corpo, na camada, né, aqui, terra, territorial, e que nós também nos locomovemos espírito, né, a camada espiritual, é evidente que eles buscam o quê? O alimentar das emoções. Eles se alimentam, né, dos sentimentos. É o buscar deles aqui. Quando nós estamos tristes, eles se alimentam disso. Quando a alegria é depositada, né, é preenchida nós como vaso, é evidente, né, que esses sentimentos, esses espíritos, né, eles começam, né, a serem, né, na libertação, no passo a passo, a essas portas serem fechadas, esses espíritos e essas, né, esses vórtices, esses redemoinhos, eles começam, né, a serem, né, acessos sendo fechados, tá? Faz correlação com os 7 selos que só Jesus é digno de abrir. Sim, sim. Contudo, nós aqui, diante dessa serpente, ela veio desde o Jardim do Éden dizer, né, que é bom fazer com que essa estrutura, né, que tudo que estava ali entre Adão e Eva, aquela árvore, e o que Deus disse, né? E aí, até hoje, há aqueles que acreditam. E como eu falei, muitos estão na rota da serpente, pensando que estão trabalhando para Deus. Quando, na verdade, ó, quem está ensinando, quem está ensinando aqui, quem está instruindo aqui, essa mente aqui, é a própria serpente. E ela está lançando o quê? Que essa pessoa aqui, ela venha, né? Estar
trazendo frequências, né, para outras pessoas, em que os ouvidos das outras pessoas aqui recebam, né? E aí também isso aqui se multiplica, trazendo o engano. Só que veio daqui. Qual é a primeira porta? Sexual. Qual um dos primeiros contextos que faz com que, né, um jovem ele sinta muito? É a porta da sexualidade. Todos nós somos jovens aqui. Alguns, né, perdem os seus estudos, perdem tudo, né, por conta desse primeiro acesso aqui, sexual, né? E aqui ela já vai domina as outras portas, tá? Dando para entender? Então, é, essa questão é ligado, né, a essa perturbação em que essa serpente engana para dizer que está trazendo benefícios ou entre todas as coisas, mas apenas as pessoas estão ouvindo a voz da serpente. Infelizmente, desde o ambiente espiritual, eu nem falo o ambiente humanista, o ambiente escola, o ambiente diário. Líderes espirituais às vezes dão tipos de comida a pessoas que não servem como um bom alimento. Eu falo por mim. Porque Yeshua disse que o reino de Deus não era apenas feito de comida, mas de paz e alegria do Espírito Santo. A comida do reino é diferente. Ele não disse que o homem em si não viveria de pão. Ele disse que o homem não viveria somente do pão. Então, o reino de Deus, ele não é feito de uma alegria, né? De uma motivação, né? Almática. Nós estamos muito vendo isso há décadas na igreja já, né? Um chamamento para, né? Alma, alma, alma. E nada ligado ao Espírito, né? Para que seja ativado o Espírito Santo. Porque a alegria do Espírito Santo, ela é contrária à nossa realidade. Por incrível que pareça. Muitas das vezes nós achávamos, né, que, ó, esse caminho aqui tá legal, essa direção aqui tá legal, mas não conforme o Espírito Santo. Aí acontece que, olha, tá legal hoje, mas lá na frente vai quebrar a cara. Ah, eu quero ficar aqui, né? Eu quero me relacionar aqui. Lembra as meninas e nós, homens também jovens, nos apaixonávamos, aquela coisa toda, tal, tal. Aí chega a mãe de, olha, filha, eu tenho observado algo. Esse rapaz, né, especialmente as meninas, né? Esse rapaz não é legal. Tu vai quebrar a cara. Tu vai quebrar a cara. E aí lá na frente o que acontece? A mãe dando o alerta, e às vezes a filha, né? Achando que a mãe quer aprender, quer não sei o quê, não sei o quê. E aí lá na frente o que acontece? Filho vem, a menina jovem, né? E aí casa às vezes, e depois descasa, porque não era. E a mãe alertou, né? Igual Deus, né? Alerta. Ele alerta. Ele alerta. Eita, Jesus, já tem gente confessando aqui. Misericórdia, Jesus. Mas é o bom que Senhor da glória chegou na casa, né? Chegou na casa para mostrar a árvore da vida. Em nome de Jesus.
Sabe, gente? É quando nós nascemos de novo, nós reconhecemos. E existe ataques atrelados a Leviatã, serpente, que a serpente é um sinônimo para Leviatã. Nós só vamos observar isso em Jó, né? Jó fala muito sobre isso. Ou seja, quem poderá vencer Leviatã? Então, entre as crises emocionais, espirituais e físicas de Jó, observamos a queda livre dele, as perdas dele, para que ele depois descobrisse que era um ataque de Leviatã. E também atrelado com Belmonte ou Behemoth, né? E aí, Leviatã faz com que as pessoas sejam alimentadas com soberba, orgulho, vaidade, meias verdades, mentiras, né? E também atua em um dos braços, né? Porque nós podemos colocar Leviatã aqui como um N serpentes, né? Atreladas, né? A essa estrutura serpentária, com também desvios de palavras proféticas, né? Que nós entramos aqui um pouco nas pitonisas, né? Mas é também uma serpente que, né, se intercala com outro caminho. Então, observamos que Leviatã, e nesse tempo que ainda nós estamos, né, pontos chaves, visão e audição. Todas as vezes que nós comemos, que nós bebemos algo serpentário, nós contaminamos os nossos olhos com feitiçaria, com ira, com vaidade, com mentira, com orgulho, com soberba, com altivez. Assim também os nossos ouvidos, olhos e audição. Começamos a enfraquecer a nossa visão, a um ponto de ficar totalmente cegos. Como também a audição. É, ficamos, digamos que, surdos. Por mais que a liderança chame você, é como se a voz estivesse longe. É como se algo estivesse muito longe. Porque, além de tudo, Leviatã, ele não só cega os liderados, mas também a liderança. E uma das funções grandiosas de Leviatã é cegar o líder. Muitos estão cegos, envenenados. Observe que muitos líderes, quando ele não ouve e quando ele não vê, ele muda completamente. Ele não é mais aquele que você conheceu. É uma das coisas que todo líder, ou você também, que já é ou será, precisa se alertar sempre. Né? É o sempre ter pessoas que puxem você. Calma, você está mudando aqui. Já tá com um orgulhozinho, já está com uma soberbazinha, cresceu alguma coisinha aqui. Calma. Porque se o líder não tiver uma audição afinada em Deus, ele vai confundir. Ele não vai mais ouvir ninguém. Ou ele só vai ouvir as vozes erradas. Não irá ouvir a voz de Deus. É como se na música, gente, você observa quando há algo desafinado, você percebe
Até se você for leigo, você entende. Porque há situações que são percebíveis para leigos e para mestres. Na mesma forma, as tonalidades do reino espiritual. Quando alguém está em um tom diferente. Quando ele começa a desafinar. No mundo espiritual acontece a mesma dinâmica. Ele perde o discernimento. É quando começa a ter, lembra? Comunicação errada. É quando ele começa a ter amargura, mais do que o amor do eterno. É quando ele começa a ter mais orgulho do que humildade. É quando ele começa a ter essa altivez. É quando ele está cheio da voz da serpente. É quando ele permitiu. Aí Leviatã perturba para que esse líder, a audição dele se torne, né, realmente uma metralhadora realmente. E que não tenha mais a peneira, o refinar. E aí começa a entrar doutrinas diferentes, começa a entrar ensinos diferentes, ministrações contrárias, que vai só bagunçar as pessoas. Muitos no reino espiritual, né, conseguem, ou já conseguiram, ou ainda conseguem ver em altares de igrejas famosas e tudo mais, serpentes na frente, serpentes no altar e vazios do Espírito Santo. Conhecimento do bem e do mal. Ou ainda tem outras brechas, né? A Bíblia diz que é em Lucas 10, né, que mesmo que nós venhamos, né, estar enfrentando, né, desertos, ou estarmos em desertos, é no deserto que nós vencemos serpentes e escorpiões. É no deserto. É nos jejuns da vida. Então, gente, nós não podemos aceitar viver uma vida cega, uma vida surda, uma vida contaminada. Observa o que ainda faz com que você não avance como devia. Observa na sua vida quanto tempo já você se encontra em um lugar, seja espiritual, e não avançou como devia. Será que realmente é só a liderança? Ou você que se mantém surdo e cego e contaminado? Com uma fala comprometida. Será que há orgulho tão forte que chega a um ponto de você não ouvir uma direção? E você sempre se desvia, mas não foca no que deve fazer? E a soberba é tão violenta até o ponto de você não conseguir nem pedir perdão. O orgulho é tão pesado que você está há tantos anos no mesmo processo e não toma decisão. Fica massageando aquela coisa. Eu não vou. Eu não consigo. Porque a pessoa fez isso comigo e não sei o quê, e não sei o quê. Amanhã eu faço. Faz e diz que faz, mas não faz como devia.
Porque a voz da serpente é maior ainda. Ou seja, o que acontece é que eu falo tudo, digo tudo, mas diante do evangelho, que uma das bases é o perdão, eu não consigo. Eu não tenho misericórdia, eu não tenho mansidão, eu não tenho humildade. Eu não me humilho como eu devia diante do Senhor, eu não tenho paciência. Na verdade, o que eu tenho mais é orgulho, soberba, prepotência, arrogância, falta de perdão, e eu só penso em mim mesmo e em destruir o próximo, em me vingar. E aí o que acontece? Eu trabalho no meu próprio ventre. E eu minto para as pessoas, ou falo meia-verdades para aqueles que querem me ajudar. Eu minto pior para mim mesmo. Para o quê? Para me proteger. Eu fico me desviando com outras coisas o tempo todo e o que eu tenho que fazer eu não faço. Eu fico inventando coisas, não, porque tá doendo aqui, tá doendo ali, e não sei o quê, mas o que eu tenho que fazer, eu não faço. O que eu tenho que fazer que soluciona, eu não faço, mas eu continuo aqui. Porque aqui as pessoas vão estar olhando para mim e vão estar orando por mim e vão estar me achando um coitadinho, me achando aquele que sente tudo e não sei o quê o tempo todo. E um abismo chama outro abismo, Aldo. Isso mesmo. E eu não mudo a minha forma de pensar. Porque no fundo, no fundo, eu quero que as pessoas sintam pena de mim. Que elas me vejam, né, como um bebezinho o tempo todo. Infelizmente. Infelizmente. Começa a colocar um filtro. Sabe aquelas crianças que machucam um dedinho, aí corre um sangue, aí já diz que precisa, né? Que precisa de sangue, porque perdeu sangue, precisa de 1 litro de sangue, que perdeu uma pontinha de sangue, sabe? Ou seja, em algo tão pequeno, eu faço algo gigantesco para chamar a atenção o tempo todo. Porque eu preciso chamar a atenção. Orfandade, rejeição, rejeição. Tudo meu é gigantesco. Mas eu não consigo fazer o que eu devo fazer. Então eu preciso de um filtro para mudar. E dizer, Senhor, eu não aceito fazendo tempestade no copo d'água. Isso mesmo, Maria Márcia. Senhor, isso não faz parte da essência do teu evangelho. Eu não aceito isso. Senhor, eu aceito que vale a pena te servir, buscar o teu reino. Eu não aceito o reino das trevas aqui, em minha vida. Eu quero uma solução para isso. Usa, Senhor, os teus filhos. Filtra aqui, Senhor. Me limpa aqui. Arranca tudo isso que está distorcido. Porque quem está por detrás da distorção é Leviatã.
Ele tem dominado a vida de muitas pessoas. Ele tem envenenado. Chega a um ponto das pessoas desconfiarem da cura, da libertação, né, da transformação, do que o Senhor, das heranças que tem para mudar, e que nós ficamos perguntando, pera, será que as trevas é maior? Sabe, aqueles profetas, aquelas pessoas que só vê demônio, nunca vê, né, um anjo, nunca vê a presença de Deus, sempre é opressão, é demônio, tá errado. Pera, vamos pro lado certo, pera, eu posso ver o que é trevas, mas eu preciso ver a luz. Eu preciso conhecer o antídoto, que é mais poderoso. Não faz sentido, gente. Todo dia na nossa vida, nós imputamos o demônio com mais poder. Onde está o poder de Deus? Onde está a palavra dele, a revelação dele, a libertação dele? Aonde está os seus anjos? Aonde está o poder do sangue do nome? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Eterno? Será que são menores? Será possível que você não percebe isso? Será que o veneno é maior do que o antídoto? Negamos a cruz. Negamos Jesus. Quando acabamos, empoderando, dando poder, ao inimigo, maior do que Deus. E ainda queremos, Senhor, faz um milagre. E Senhor, não sei o quê. Senhor, não sei o quê. Pera, se nós não acreditamos na verdade, se qualquer coisa, como a Maria Massa falou, fazemos uma tempestade, e se eu faço uma tempestade num copo d'água, é porque eu estou endeusando, eu estou idolatrando, eu estou crescendo as frequências, eu estou aumentando tudo. Mas eu não aumento o poder de Deus. Não, o poder de Deus é maior do que isso aqui. Não, eu não aumento nada do que vem do Senhor. Não, mas as trevas, nossa, nossa, vão acabar com a minha família, vai acabar comigo, e não sei o quê, não sei o quê. Aonde está Deus nisso? Como que o veneno da serpente é maior do que o sangue de Jesus? Como que um veneno é maior do que um antídoto? Aonde nós colocamos Deus, gente? Nós apequenamos, nos desesperamos, não confiamos na verdade. E o inimigo está crescendo no território. Ele amplia territórios. Quando nós entregamos o nosso próprio território, nós concedemos que é um tempo de nós estender as nossas tendas, ampliá-las. Não, o inimigo vai lá e toma. E nós ficamos cada vez mais pequenos. E aí, a serpente amplia o seu território. Nós concedemos espaço para a serpente. Infelizmente. Entregamos a Leviatã. A serpente, ela é sinuosa, ela mora no mar também, né? A serpente virou um monstro. E aí, pela ignorância, seja por líderes, seja por liderados, ela amplia o território aonde, se ela está na água aqui, essa serpente aqui sinuosa, na água, emoções. Então, qualquer coisinha abala as minhas emoções. E aí eu vou dando espaço. E vou ficando numa ilha menor a cada vez.
E a serpente com uma área maior. Podemos entender que se move aqui a própria tribo de Dan, aquela que se alinha com justiça, o promotor dos territórios, o conquistador, né? Aquele que alinha com justiça, também sofreu com a serpente. Ficou com um dos menores territórios, né? Decida manter os territórios. Decida ampliar os territórios que, né, do eterno, que você já conquistou. Não conceda, não retroceda. Analisa se você tem cedido espaço, tem esmorecido na presença de Deus, não faz mais nem questão de nada, nem de pegar numa Bíblia, nem de fazer um propósito, nem de levar a sério. E não está nem aí para lutar para conquistar novos territórios. Eu e você, nós podemos mudar a nossa sorte e a sorte da nossa geração, se decidirmos agir para aprender a vencer o espírito da antiga serpente. Observamos isso, gente, em Isaías capítulo 27. Observa bem aqui. Que interessante aqui agora. Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Até aqui. A serpente veloz, tortuosa e o dragão, né, o monstro em si. Apocalipse diz que a serpente é o dragão que veio para afrontar Yeshua. Por quê? Porque ele ganhou força, gente. Através de quem? Dos próprios filhos de Deus. Ganhou poder, frequência, energia. E aqui nós acabamos de esquecer que Yeshua venceu a serpente. Ele vence a serpente. Este nome é o nome de autoridade que vence a serpente. Gente, esse nome é poderoso. Quando você está no momento mais difícil da sua vida, né, nos seus ataques aí, cada um tem os seus. Cada um tem as suas batalhas. Qual é o nome mais poderoso? Leviatã ou Yeshua? Yeshua ou a serpente? Qual o teu nível de coragem ou de medo? Quem você alimenta? Se é coragem, é Yeshua. E esse nome cresce. Se é o medo, a serpente. Essa balança, quem está com maior peso na sua vida? Porque Yeshua é aquele que vence a serpente, os escorpiões e todo o poder do mal. A doutrina de Yeshua
nasceu. E aqui é que arde em quem é libertador, né? Que a doutrina do discipulado de Yeshua, sabe qual é, gente? Pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Vencer a serpente. Jesus em si enviou seus discípulos para ir para todo mundo. Fazer o quê? Discípulos, né? Mas ele diz que ele estará conosco e ele está conosco através do seu Espírito Santo. Todos os dias. Se guardarmos os princípios. Ele só está em direção na vida de uma pessoa quando ela obedece tudo o que lhe foi ensinado. E é por isso, gente, que às vezes nós nos sentimos sozinhos. Sabia? Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Porque naquele exato momento, a realidade que cresce são sentimentos de abandono, solidão, isolamento, tristeza, medo, revolta, rebelião e por aí vai. É quando nós não guardamos os princípios. E o que já foi ministrado pelo discipulado. E aqui é o que eu volto. O quanto é difícil discipular e libertar processos. Por quê? Porque às vezes a pessoa está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e eu posso voltar para o assunto do primeiro ano que essa pessoa esteve comigo e está no ministério ainda. 4, 5 anos, 6 anos. Ela ainda está lá naquele primeiro ano. Ou seja, o seu ouvido ainda está contaminado. Durante esses 4, 5 anos, ainda não curou, assim como os seus olhos. Mas ela em si não entende isso. Ela acha que já está toda medicada. Ela acha que já está toda, né, processualmente, né, já plena e conhecedora. Mas o seu ouvido pode ter até entrado e você ainda lembra, mas não gerou. Não gerou. O reflexo é a situação que você está. É o melhor testemunho. Para você entender o quão. Aí você vai dizer, nossa, onde está o problema? Ah, tem N problemas. Tem N questões. Sejam geracionais, seja a sua vida, seja o caminho que você andou, seja N coisas concedidas, pactuadas, aliançadas. Mas Jesus disse e nos ensina que através do nome dele nós vencemos escorpiões, serpentes. E nós fazemos parte, através dele, da geração de Adão restaurada. Sabiam? O último Adão. Jesus coloca um si. Jesus diz que a base do discipulado aqui, aqueles que vencessem a serpente, ou seja, a representação do orgulho, da soberba, da altivez. Então, gente, nós precisamos lutar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos
a cada dia dizer que estamos prontos para tudo, inclusive as perseguições. Então, gente, cuidado com o ouvido e com os olhos. E com tudo o que foi gerado e que a comunicação da sua boca está proferindo. Uma das ordens, né, ou a primeira ordem em si de Jesus, né, quando ele soprou o Espírito Santo sobre, né, os seus 12 apóstolos, em que ele deu uma ordem, ele sabia que a serpente estava na direção deles. Então, aqui eu entendo. A cada passo que nós damos e a cada passo que nós progredimos, nós não podemos baixar a guarda. Entenda. A cada passo que nós caminhamos para uma libertação, a serpente vai estar em nossa direção. É inevitável. Aqui nós estamos com Yeshua, mas ela está aqui. É inevitável. Só não baixa a guarda. Precisamos saber quais são as áreas que nós abrimos a guarda. Sexual? Qual área? Qual área que eu baixei a guarda? Me tornei orgulhoso? Me tornei soberbo? Me tornei rebelde? Não quero mais saber de nada de pregação nenhuma, nada de liderança nenhuma? Ah, para mim tá bom do jeito que tá. Da mesma forma, tá bom essa vida que eu tenho. A serpente não quer uma queda sua repentina. Não, nem imagine que ela quer isso. Ela quer fazer com que nós sejamos marionetes. Ela quer que você empreste o seu ouvido e empreste o seu olho. Porque a partir do momento que você faz isso, a sua queda começa a ser desenhada. Entenda. Voltando para o Éden. A serpente não ficou só assistindo lá. Nossa, a queda de Adão, a queda de Eva. Não. Quem foi? Serpente? Chama ela de volta aqui. Por que ela foi embora logo após jogar o seu veneno? Ela jogou o veneno na audição de Eva e Eva jogou o veneno na audição de Adão. E houve uma infecção aqui. Entende o poder da comunicação aqui? Ou seja, eu posso trazer algo para vocês que possa trazer fé ou também desanimar. O que você ouve. É o quê? Palavras. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de, né, de Jesus. Ou seja, a palavra que vem com unção. É quando eu escuto a palavra de fé. O ambiente de discipulado é um ambiente contínuo. É um ambiente que nós destilamos vida, doutrina, resistência. Então, nós precisamos, diariamente, entender que não é o que eu acho ou deixo de pensar, é a palavra.
E eu preciso caminhar na palavra profética. Eu preciso me direcionar naquilo que o Senhor está alinhando a minha vida e focar naqueles que o Senhor alinhou na minha vida, para que juntos nós venhamos buscar o reino. Assim como Jesus, né, sentava e instruía os seus discípulos. Alinhava o caráter, a formação deles. Era um processo contínuo. E eles disseram, né? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Então entendam, gente, nós precisamos buscar diariamente na palavra de vida eterna, para mudar o nosso caráter. Buscar ter confiança em Deus. Se alimentar e ter uma consciência profética do papel que ocupamos hoje. Então, hoje eu quero que você entenda, nessa continuação que nós estamos fazendo aqui, de sermos pessoas que estão sendo separadas e alguns de nós exclusivamente para o altar. Esses são mais, né, exigidos, são mais pensados. É um outro óleo, onde Deus usa cada um em um dom específico, que nós não podemos prostituir os nossos dons. Os nossos dons devem ser usados para Deus. Eles não podem ser usados para benefício próprio. Sabia disso? Não pode. Para Deus e para o próximo. Pouco é para nós. O mínimo é. Lembra o caso de Simão, o mágico? Desejou o dom que havia sobre, né, o apóstolo. Só que qual o intuito dele? Era ganhar dinheiro. Muitos hoje parecem que são, né? Muitos são Simão mágico. Querem ministério para ganhar dinheiro. Existem pessoas iguais a Simão. O problema é que está faltando Pedro para repreender. Sabia? Estão faltando os Pedros aí. E os Pedros que estão surgindo estão com medo. Já imaginou hoje em dia? Filho do diabo. Pedro falava isso de brincadeira. Por isso que muitos Simão estão querendo prostituir. E não estão nem aí, ó. Porque não tem quem confronte. Estamos vendo ditos apóstolos, ditos profetas, com habilidades malignas de prostituição dos dons para ganhar dinheiro, para ter fama. Ou, né, para simplesmente dizer, nossa, essas ovelhinhas aqui é para eu ter, né, meu ganha-pão aqui. E não por ministério, não por dom, não por ofício. E entender que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E aqui eu tenho aprendido que Deus ele não suprirá a ambição dos seus filhos. Ter visão de algo
Sonhar com algo é diferente. Ter ambição é outra. É diferente. Quando há uma ambição desenfreada, já significa, gente, que essa pessoa, a serpente já contaminou. O diabo já entrou em ação. Altar não é lugar para isso. Não é nem para propagar nunca uma visão pessoal. Nós precisamos realmente focar no reino do eterno. Que não é só comida e bebida, mas é paz e alegria de espírito. E é a oração que eu e você precisamos ter. Senhor, pode me faltar comida e bebida hoje, mas amanhã eu sei que tenho. O que não me pode faltar é a paz e a alegria do Espírito Santo. Não pode faltar. Observa se você já se prostituiu. Os seus dons. Os dons que Deus lhe deu. Observa se você fez algo desse tipo. Pede perdão ao Senhor. Pede perdão ao Senhor e diz: Senhor, eu quero ser curado. Me perdoa. Eu quero ser confrontado. Eu quero ter minha vida moldada. Eu quero fazer com que, Senhor, a minha vida, essas contaminações da serpente sejam arrancadas. Assim como as do dragão ou do monstro. Pai, eu oro em prol dos teus filhos agora. Eu clamo sobre a vida dos seus filhos. Apresento cada um deles hoje. Em nome de Jesus. Que os olhos dos teus filhos sejam alinhados a ti, Senhor. Sejam voltados a ti. Em humildade, em mansidão. Assim como os seus ouvidos, Senhor. Arranca as contaminações da serpente, Pai. Alinha a mente dos teus filhos em ti. Derrama o teu bálsamo, ó Espírito Santo, sobre a mente dos teus filhos. Que comece a purificar, renovar, alimentar, Senhor, tudo o que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, como fala a tua palavra, Pai. Senhor, eu ministro 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Senhor, nós suplicamos esse alinhamento na nossa mente, na sede profunda da nossa alma. Arranca os lixos de Satanás, as contaminações. Arranca, Senhor, e passa o teu colírio dos nossos olhos. Ah, Senhor, nós queremos enxergar a tua luz, da tua palavra. Ah, Deus, começa a alinhar frequência nos nossos ouvidos. Assim como o teu espírito pairava por sobre as águas, paira por sobre as águas dos nossos ouvidos, Pai. Renova a nossa mente agora. Em nome de Jesus. Nós expulsamos da nossa mente todo pensamento contrário, toda imagem, raciocínio, conclusões erradas, tudo que não se ajuste à palavra do Senhor. Pai, diante dessa palavra de hoje, eu oro em prol dos teus filhos, diante do sopro do Espírito Santo. Sopra nos ouvidos agora, Senhor Jesus. Arranca os ouvidos dos teus filhos dos cativeiros das trevas. Arranca a letargia, Senhor Jesus. Renova com o capacete da salvação, Pai.
Coloca os teus filhos em ambiente, Senhor, em que a mente deles seja renovada. Alinha o raciocínio. Senhor, tudo o que reside na mente começa a arrancar tudo o que é mal, Senhor Jesus. Ó, Espírito Santo de Deus, começa a habitar de forma profunda. Firma, equilibra, Pai, a mente dos teus filhos, o quadril dos teus filhos, agora, ao eixo do eterno, agora. Que sejam os teus filhos conservados na perfeita paz. Que a mente de cada um deles seja firmada em ti, Senhor. Toda a cadeia mental, Senhor. Todo sofisma, fortalezas. A ação da nova era. Dos ascensionados. Todo sugar das trevas, Senhor, na mente dos teus filhos. Toda letargia. Destrói agora. Quebra toda a prisão na mente agora. Todo o engano. Sedução. Destrói, Senhor Jesus. Toda a fortaleza que foi fortificada desde a infância por acontecimentos, Senhor Jesus, abusivos, que trouxeram anulações agora, trouxeram dúvidas, engano, sedução, incredulidade, frieza, medo, orfandade, encantamento. Destrói agora. Toda passividade, Senhor, na mente, por influências malignas. Nós expulsamos agora, na autoridade de Cristo Jesus. Que sejam desalojadas agora. Toda capa maligna contrária, todo pensamento contrário agora. Toda resistência, Senhor Jesus, ao teu poder. Toda fortaleza, toda muralha, seja quebrada agora, diante do soar, Senhor, do teu chofar. Destrói toda a força invisível das trevas, toda perturbação da mente, todo pensamento de dúvida, de rebeldia, de incredulidade, de mentira, toda pornografia, toda angústia, todo medo, toda mágoa, todo ódio, toda amargura, Senhor, toda a cadeia mental de venenos da serpente sejam jogados fora e caiam por terra agora. Pai, que haja luz agora sobre a mente dos teus filhos, pelo teu poder, Senhor Jesus. Pai, cinge agora, Pai, novas armaduras na mente dos teus filhos com o teu espírito agora. Reforça a guarda dos teus anjos agora, Senhor, sobre a mente deles agora, em volta de cada um deles agora. Ah, Senhor, faz um reboliço agora. Arranca, Senhor, as ceras malignas nos ouvidos, toda a ação da Xalumfã, toda a ação dos cavalos marinhos malignos, toda a ação de Ronove, toda a ação maligna, Pai, dos venenos da serpente nos olhos, do olho da ira de Azazel. Arranca da fúria, arranca, Senhor Jesus, agora, as conturbações agora. Toda a força, Senhor, que nós usamos com nossos próprios braços, nós declaramos que cansamos agora. Tudo aquilo que nós decidimos sozinho, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Arranca todo o pensamento, Pai, vitimista, que nos achamos coitadinhos, que falamos, que escrevemos, que agimos, Senhor, como se não tivéssemos um Pai celestial sobre nós. Arranca esse espírito órfão, Pai, de miséria. Arranca esse espírito, Pai, que ronda
Que nesse momento agora, Senhor, nós clamamos. Governa a nossa mente agora. Fortalece nossa mente. Faz que nós venhamos, Pai, nesse momento agora, termos vitória, renovadas em Ti. Arranca, Senhor, os sofismas, as tradições humanas. Arranca, Senhor Jesus. E eu declaro Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, alinha as estruturas neurais, as memórias, o lado esquerdo do cérebro, o lado direito, Pai, do cérebro. Alinha as glândulas, Senhor Jesus, a tua vontade. Espírito Santo, acessa, Senhor, as lembranças, que sejam elas alinhadas para a formação, Senhor, de processos de libertação, para que sejamos curados. Nós permitimos, Senhor Jesus, que o nosso coração também seja sondado pelo Eterno, rendido, em um nome poderoso de Yeshua. Que o Senhor os abençoe. Sejam abençoados. E nós oramos, Pai. Nós clamamos para que haja, Senhor, nesse momento agora, proteção diante dessa administração do Eterno, dos seus anjos, do nome e sangue de Yeshua. Protege o Espírito Santo e faz com que nesse momento agora todas as portas das trevas sejam fechadas e haja, Pai, o selar amplo em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe as vossas vidas. Shalom, shalom. Amém.